Olá, senhores. Então, hoje a gente vai dar um passo inicial aí na Unreal, tá? Como se a gente desse uma pausa na teoria, né? E vamos lá, vamos direto. O objetivo da gravação é para ser realmente direto, ok? Então, a Unreal que eu estou utilizando é a 4.23, então qualquer mudança aí, tá? É, de, de interface pode ser relativo aí à versão, tá? Então, assim, abrir um projeto novo na Unreal, ok? Ele vai me dar essas opções, né? Que categoria, né? Nossa categoria basicamente vai ser sempre games, né? Para esse nosso primeiro exemplo, e senhores, eu não vou focar aqui em explicar muito Unreal, conceitos, nada disso. O que eu vou me atentar a explicar é aquilo que é referente ao que eu vou precisar para minha aula de IA. Vocês vão ter aí as disciplinas de motor, né, de jogos, vocês devem ver Unreal, tá? Além disso, eu não tenho muito como me estender entre Unreal, Unity, etc. Então, eu escolhi aqui a Unreal por ser a engine de mercado, talvez uma das mais utilizadas, junto com a Unity, né? E eu peguei a Unreal até por eu conhecer menos a Unreal, então tudo que eu aprender aqui eu vou aprender até junto com vocês, tá? Eu conheço um pouco mais a Unity, ok? Então, esse primeiro exemplo aqui, né? Outra coisa, primeiro a gente vai aprender um pouquinho na prática, né? Praticar um pouco Unreal, e depois a gente vai fazendo as ligações dessa prática com a teoria. Tá legal? Então a gente finalizou ali a aula de agente, tá? E a gente vai tentar fazer aqui um agente reativo para a gente. Tá legal? Então, para esse nosso primeiro exemplo, né? ah, a gente vai criar um agente em terceira pessoa. Tá? Antes disso, eu coloquei aqui uns adendos, né? Sobre essa aula, né? Então, o objetivo da aula de hoje, na verdade, é aprender, tá? Como criar uma IA inimiga genérica, tá? Um agente reativo. Tá? A estratégia aqui da nossa IA vai ser basicamente essa, né? O inimigo ele deve se movimentar aleatoriamente pelo cenário, tá? O inimigo ele deve possuir um sensor de visão que detecta o jogador ao entrar no seu campo visual. Legal? Ao detectar esse jogador, o inimigo deve perseguir ele. Ok? Ao perder o jogador de vista após alguns segundos, a IA vai desistir de persegui-lo. E após essa desistência, o inimigo voltará ao estado inicial e se moverá aleatoriamente pelo ambiente até ver o player novamente. Ok? Então é uma máquina de estados mais simples. Tá? Legal. O objetivo dessa aula de hoje especificamente, ela não vai ter nada a ver com IA em si, tá? Ela vai ter a ver com aprender a ferramenta para a gente poder praticar e ir fazendo correlação teoria e prática, tá? Então, o objetivo da aula de hoje é aprender os componentes de IA da Unreal, tá? Então, quais componentes são esses? Aqueles mais gerais, que eu vou precisar para vocês entenderem o que eu estou fazendo, mas eles não são necessariamente de IA, que é o Blueprint, né, que é o conceito de diagramação visual da Unreal, né, e é aplicado em qualquer coisa. Tudo na Unreal tem essa ideia de diagramação visual, onde você pode abrir o blueprint daquele component, daquele asset, e editar aquilo ali, diagramar ele, né? E o Visual Scripting desse blueprint, né, que é basicamente a codificação visual para interação com o blueprint, mexer nas propriedades, ali fazer tudo visual. A ideia, como eu falei lá no início do nosso curso, é programar o mínimo possível. A ideia aqui é produtividade. Tá? E aí, mais especificamente, componentes de inteligência artificial da Unreal, a gente deve ver aí os AI Controllers, tá? Os Blackboards, Behavior Trees e extensões do Behavior Trees, né? Os Services, Decorators e Tasks. Tá? A gente vai aprendendo isso no decorrer da nossa prática, tá? E fique mais claro lá as coisas que a gente vai ver. Legal? Para isso, a gente vai já escolher um projeto semi-pronto, tá? Da Unreal.
que é o third person, né? O gamezinho em terceira pessoa, que ele já dá pra gente mastigado algumas coisinhas aí, tá? Então o que, que ele já vai dar? Ele já vai fornecer um template, né, em terceira pessoa com features, né, jogáveis do caractere, onde a câmera é posicionada atrás dele. Enfim, os assets que ele vai fornecer já vai ser uma animação, sequência, né, os skeletons, os mesh. Tá? Na verdade, ele vai fornecer todo o esquema 3D com animação e esqueleto para a gente poder movimentar. Na verdade, já vai estar com a animação pronta, a gente só vai usar, para a gente não perder tempo, porque a gente tem que focar no que interessa, que é a IA. Ok? Então, beleza, vou dar um next, next, next. Tá? Nosso projeto ele não vai, eu não vou querer programar no código, então a gente vai utilizar ele através do Blueprint, que é o esquema de diagramação visual da Unreal. Tá? A ideia é não programar, para a gente não perder muito tempo. Tá? Eu vou dar um nome para esse projeto. Então, vou colocar IA Prática 01. Tá, ele diz que não posso ter esse hífen. Beleza. Então, nossa prática é de IA 01, apesar dessa ser nossa oitava aula, acredito. Criando o projeto. Aguardo aí o início. Tá? O que dá para me editar, eu vou editar, senhores, tá? Então, talvez eu corte algumas telas de load, né? Ok, abriu magicamente o meu projeto. E essa é a cara inicial aí da Unreal. Tá? Como o ambiente visual da Unreal ele é muito extenso, essa ideia é grande, ela tem muitos detalhes, eu vou suprimir minha câmera, tá, senhores? Vou tirar ela daqui, ó, para a gente poder visualizar toda a tela. Tá, ok? Então, senhores, estamos aí na tela inicial da nossa Unreal Engine, né? Uma apresentação rápida. Esse daqui, esse quadrado do meio, é onde está o nosso joguinho, né? O visual do jogo, aquilo que foi exportado. Tá? A gente tem os meshes 3D, temos o cenário. Já é um jogo já com todas as mecânicas já inclusas, já é um pacote já inicial de um jogo. Eu vou salvar aqui só para garantir que está tudo salvo direitinho. Se tiver que nem o meu aqui, né, onde não estiver aparecendo esse play, você pode dar uma espaçada aqui ou simplesmente clica aqui para expandir e vai aparecer o playzinho e você dá o play para a gente poder executar o jogo. Aqui você já assume o controle do jogo. Você pode controlar através do mouse da seta, aí, tá? Ou das teclas W, A, S, D, o ASD e do espaço, né? O espaço para pular. E aí, ó, perceba que você já tem uma mecânica inicial de um jogo em terceira pessoa. Tá? Então a Unreal ela já te fornece essa facilidade e a partir daqui tu vai mudando o teu asset, mudando algumas coisinhas, modificando o cenário, mas tu já te dá uma produtividade bem interessante. Legal? Então percebam que se você não edita muito aquilo que você faz no Unreal, não personaliza muito, os jogos podem sair tudo muito parecido, né? Por conta da base ser similar. Isso não é um problema, né? Os jogos que usam Unreal eles já saem com uma qualidade muito boa, tá? Por conta de já vir muitas facilidades que, enfim, você não precisa ficar reinventando a roda, né? Eu vou dar um ESC aqui para parar. E era mais para apresentar para vocês. Aqui você consegue interagir com todo o teu cenário. Tá? Tem todo o ambiente, tem o personagem, tem o posicionamento da câmera. Percebem que a câmera está atrás do personagem, né? O personagem está aqui.
personagem, câmera atrás dele, por isso que estava sempre atrás, e um pequeno cenáriozinho, né? Mas beleza. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aqui no navegador de conteúdo, né, o Content Browser, tá? Vou expandir aqui, ó, o painel de controle, o painel de fontes dele, né? Seria a árvore de navegação dele. Aqui eu tenho todo o conteúdo que já está empacotado junto desse pacote third person aqui, ó. Ok? O que a gente vai fazer inicialmente aqui? A gente vai aqui nesse third person BP, né? Esse BP é a abreviação de blueprint, tá? Então percebam, aqui eu tenho uma árvore de conteúdo do jogo. Eu tenho a geometria, né? Tenho os mannequins. Nos mannequins é onde vai estar as animações, né? Vou ter animação de pulo, tudo aquilo que você vai fazer lá no seu Blender, né? No Maya, no 3D Studio, enfim, qualquer ferramenta que você for fazer seus modelos 3D com os esqueletos e animação, você depois vai exportar e vai recarregar aqui no Unreal. Tá? Acredito que talvez o inicial de vocês talvez seja o Blender, até por ser gratuito facilita já. Né? Legal. E aqui eu tenho várias coisas, né, que fazem parte dessa situação. Tenho os materials, né, que são as texturas, assets, os meshes, que são as malhas poligonais, tá? Algumas texturas para compor. Mas enfim, isso daqui não é o objetivo da aula. Né? O que vai interessar é que isso daqui são as classes mães, né, ou classes pais, quem já tem uma noção aí de orientação a objeto. Tá? Tenho também aqui alguns modelos do cenário, né? Do cenário de terceira pessoa, né? A escada, enfim. Então aqui eu tenho o modelo do cenário, tenho a geometria, o manequim para compor os personagens e tenho todo o conteúdo inicial que compõe as regras do jogo que estão aqui, né? Já pré-empacotados. Ok? Aqui é por onde a gente geralmente começa para editar. Tá? Legal. O que eu vou fazer aqui? Tá? Ele já vem com uma pastazinha blueprint, com um atalhozinho, né, lá pro third person character, que é o nome desse personagem que a gente controla. Tá? Então, só que eu não vou querer fazer dentro desse blueprint, vou criar uma pasta à parte, né? Tá? Uma new folder aqui, vou chamar ela de AI, né, só para especificar o que a gente vai fazer, e vou arrastar o nosso caractere. Opa, fiz bobagem, vou fechar aqui, tá? Certo. Então eu vou arrastar para cá para dentro do AI, né? E vou fazer uma cópia. Agora, copy here. Beleza? Então vai estar copiado aqui dentro. Tá legal? Legal. Então agora a gente vai criar uma classe para controlar, né, esse nosso personagem aí, tá? Então a gente vai criar uma classe Blueprint, tá? Essa classe Blueprint vai herdar o conteúdo do pai, novamente, para quem viu orientação a objeto vai entender o conceito, para quem não entendeu, eu vou criar uma classe que contém o conceito dessa classe AI Controller, tá? Que é o nosso controlador de IA. Ok? Então eu vou criar uma classe que vai pegar todas as características de uma classe pré-empacotada que tenha um controlador de AI. Ok? Seleciono ela e eu vou dar um nome para ela de controller. Ele vai ser o controller. Bora dar um nome para o nosso inimigo. Ele vai ser o controller do inimigo, vai. Ele é o controller do nosso inimigo. Então vou colocar inimigo. Controller. Pronto. E esse cara eu vou renomear ele para inimigo. Personagem. Como eu posso traduzir character?
É o personagem, né? Ok, então, ixi, Maria, fiz bobagem. Inimigo personagem. Aqui. Pronto, agora ficou melhor. Legal, então eu tenho o controlador do inimigo e tenho o inimigo personagem. Agora a gente vai abrir o nosso inimigo personagem, vamos dar 2 cliques em cima dele, tá? A gente vai abrir o blueprint, tá? E aí o blueprint desse inimigo, né, ele é uma cópia, então ele tem o asset dele aqui, né, com as animações e tudo. Quando a gente copia tudo porque ele herda tudo, né? Beleza? Temos todo o script de construção dele e temos os gráficos de evento, né, onde de maneira descritiva, como eu falei visualmente, tudo acontece aqui, como ele pula, como ele toca, né, tudo que é feito em relação ao input da gente. Né? Só que como ele foi feito uma cópia do nosso personagem de terceira pessoa, né, a interação que a gente fazia lá era tudo relacionada ao gamepad, ao teclado. Né? Então todos os movimentos, todo o controle era feito por interação do usuário. Tá? Nesse caso, a gente quer fazer uma inteligência artificial, certo? Então, a gente vai querer que tudo isso seja feito de forma automática. A gente não quer que o usuário realize essa interação, porque vai ser a máquina que vai controlar, vai ser uma inteligência artificial por trás desse inimigo. Então, a gente vai selecionar tudo e deletar tudo, beleza? Limpamos aí o nosso grafo. Certo. Então a gente tem que fazer ainda algumas configurações aqui antes para preparar o nosso ambiente, né, para a gente poder continuar. Tá? Uma das coisas, por exemplo, como esse inimigo ele é uma cópia do nosso jogador principal, né, do nosso personagem principal, então ele herdou todas as características do principal. E uma das coisas que eu preciso é reduzir a velocidade dele. Né? Que inicialmente ele vai estar. O nosso jogador principal tem uma velocidade inicial, né, quando você coloca lá o gamepad para frente, ele já parte com uma velocidade de 600. Tá? Como a posição do nosso inimigo inicialmente ele vai estar patrulhando, então ele deve estar patrulhando ali numa velocidade um pouco mais baixa. Então eu vou colocar aqui para 120. Tá? E aí, caso precise, a gente modifica isso depois. Tá? Então, deixa ele na velocidade principal de 120, caso precise, então a própria IA aumenta a velocidade depois. Legal? E uma outra coisa que eu preciso configurar aqui também eu seleciono aqui o inimigo personagem, perceba que eu estava selecionando aqui a característica dos movimentos, né? Agora eu vou selecionar o personagem e vou aqui nessa área de pawn, né? Pawn seria o peão. Então, o meu controlador do peão, eu preciso alterar. Você se lembra que a gente criou uma classe lá baseada no AI Controller? Então, agora eu vou colocar essa nossa classe aqui. Tá? Ela aparece aqui, já está aqui, inimigo controller. O próprio Unreal se incumbe de carregar. Beleza? Então, está aqui o nosso inimigo controller. Então, a nossa classe de AI que vai controlar esse inimigo é aquela classe lá que a gente já fez. Ok? Uma outra coisa que a gente precisa fazer, além de controlar a classe do inimigo com a nossa classe que a gente criou, a gente precisa colocar a nossa IA no mundo, né? Então, aqui em autoposses, aí, né, o que seria isso? Determina quando o peão vai ser criado, né, e controlado por algum AI controller. Tá? Ele tem alguns níveis, né, start, spawn, tá? Então, e colocado no mundo. Eu não quero que ele seja nem colocado no mundo, tá? Eu quero que ele já seja gerado. Então, quando esse inimigo aparecer no mundo, ele já vai estar ativo, ok? Quando começar o jogo, já vai estar gerado, spawn, ok? Certo. Agora a gente vai salvar, né? Vai compilar isso aqui. Salva. E fecha. E a gente vai arrastar o nosso inimigo, né, para cá, para dentro do editor.
ok? Vamos posicionar ele um pouquinho mais longe do nosso personagem. Certo. E agora a gente tem que... assim, como a gente está trabalhando com inteligência artificial, a gente precisa dar uma referência para a nossa IA, da onde ela vai poder, por onde ela vai poder sentir, né? Qual vai ser o ambiente da nossa IA. Você lembra lá de agente inteligente, né? Que a gente fazia o ambiente de domínio da nossa IA. Né? Obviamente eu vou colocar o ambiente da IA como sendo todo esse ambiente aqui. Tá? Para isso a gente precisa de uma malha de navegação, para essa IA poder fazer os cálculos dela em cima dessa malha de navegação. Tá? Então eu vou pesquisar aqui em Place Actors, né? Eu vou pesquisar nossa malha de navegação, ser o nosso nav mesh bounds, ok? E eu arrasto ele para cá para o mundo. Então, beleza. Essa vai ser nossa malha de navegação. Agora essa malha de navegação, a gente vai... Se eu apertar o P, né, ele vai deixar verdinho aqui, ó. E aí eu posso visualizar melhorzinho por onde vai essa malha. Agora eu vou dar um scale, né? E vamos colocar essa malha por todo o cenário. Eu estou mexendo aqui, tá vendo? Aqui eu seleciono a movimentação, aqui eu rotaciono e aqui eu dilato, né? Eu faço o scale. Muito legal, acho que tá bom. Beleza? Então tenho aí minha malha de navegação. Deixa eu descer aqui minha câmera, que o mouse não está colaborando. Legal. Então tenho aqui meu ator principal e aqui minha IA. Ok? Certo. Então agora a gente já tem nosso ambiente todo preparado para poder ir para a parte mais de construção da nossa IA. Né? Até então a gente está só configurando, colocando o ambiente de acordo com o que deve ser feito para o IA, né? Criamos o inimigo, colocamos a malha de navegação para a nossa IA detectar, criamos o controller, né? Alteramos ali como o IA vai ser spawned no mundo e alteramos a velocidade. Perfeito? O próximo passo vai ser mexer com o nosso Blackboard.